Saudações, pessoal, voltamos com mais uma aula de propriedades coligativas. Agora, ó, crioscopia ou criometria. Esse não, crioscopia, crio. Lembra daquelas coisas de ficção científica. Criogenia humana, congelamento de corpos. Então, crio já lembra de congelamento. Então, na criometria ou crioscopia, nós vamos estudar o que acontece com o ponto de congelamento de um solvente puro ao se adicionar um soluto. A definição já nos diz o que vai acontecer aqui, olha só. Estuda o abaixamento do ponto de congelamento do solvente através da adição de um soluto não volátil. Ou seja, coloquei soluto no solvente, o seu ponto de congelamento baixa mais ainda. Vai ser mais fácil ou mais difícil de congelar? Mais difícil, porque ele só vai congelar uma temperatura mais baixa. Por isso que nas cidades onde o inverno é rigoroso, que se neva muito, para ajudar na desobstrução das ruas, se joga sal na neve. A neve é água pura, congela a 0 graus. Se a temperatura do ambiente tiver 0 graus, ela vai permanecer congelada. Ao se jogar o sal na neve, vira uma solução, soluto solvente. O ponto de congelamento vai cair abaixo de 0. Então, se tiver 0 graus, vamos supor, e a quantidade de sal que foi jogada fizer com que o ponto de congelamento caia para menos 5, imediatamente ela vai começar a derreter, porque a temperatura do ambiente está acima do seu ponto de congelamento. Então, isso daí é criometria. A gente estuda o abaixamento do ponto de congelamento do solvente com a adição de soluto não volátil. Vamos imaginar aqui alguns exemplos para ver se a gente consegue fixar. Vamos imaginar um copo com água pura. Copinho com água. Então eu tenho aqui um solvente puro. Se colocarmos esse copo com água no freezer, para congelar, a água vai congelar, chamar temperatura de congelamento TC do solvente puro a 0 graus Celsius. Se a água é pura, atingiu 0 graus Celsius, ela vai congelar. Se solidifica tudo aqui. Ela vai virar água no estado sólido. Mas, se pegarmos um copo com água e colocarmos nesse copo com água um pouco de sal, um pouco de açúcar, vamos botar açúcar, C12, H22O11, que é a famosa sacarose. Olha só, a sacarose é o soluto e a água seria o nosso solvente. Então, esse sistema seria uma solução. Temperatura de congelamento do solvente na solução chamada TC2, ó, associando o nosso só para escrever TC, congelamento do solvente puro. TC2, congelamento do solvente na solução. Congelamento da solução. Eu não sei para que temperatura vai o ponto de congelamento desse sistema, mas uma coisa eu sei. Ele é abaixo de 0. Ele cai. Quanto mais soluto eu colocar no solvente, mais eu baixo o seu ponto de congelamento. Então, uma coisa é certa. Temperatura de congelamento da solução, ela vai ser abaixo de 0 graus Celsius. Então, eu tenho que lembrar sempre que a temperatura de congelamento do solvente puro vai ser sempre maior do que a temperatura de congelamento do solvente na solução. E quanto maior a quantidade, o número de partículas de soluto que o sistema tiver, menor, mais baixo vai ser a temperatura de congelamento do solvente na solução. Aumentou o número de partículas, cai o ponto de congelamento. Relembrando as propriedades passadas, lá em tonometria, pressão de vapor, aumentou o número de partículas de soluto, cai a pressão de vapor. Em ebuliometria, o ponto de ebulição, aumentou o número de partículas de soluto, eleva o ponto de ebulição. Agora aqui no congelamento,
Aumentou o número de partículas de soluto, cai o ponto de congelamento. Quanto mais partículas de soluto você colocar no sistema, mais baixo será o seu ponto de congelamento. Beleza? Vamos fazer uma mágica agora e vamos falar do efeito crioscópico, para chegar na lei de Raul. Feito a mágica, pessoal, olha aqui, efeito crioscópico, efeito criométrico. É a variação da temperatura de congelamento, o ΔTc. Nós temos que lembrar que essas variações são sempre variações positivas. Eu vou ter que fazer a maior temperatura de congelamento menos a menor temperatura de congelamento. E agora há pouco eu mostrei para vocês que sempre temperatura de congelamento do solvente puro é mais alta do que a temperatura de congelamento do solvente na solução. Só lembrando, Tc vai ser a temperatura de congelamento do solvente puro. E o Tc2, temperatura de congelamento do solvente na solução. Então, vamos chamar da solução. Deu uma abreviada aí para ganhar tempo. Então, não se esquecendo, a temperatura de congelamento do solvente puro é sempre mais alta do que a temperatura de congelamento da solução. Quanto mais partículas de soluto você colocar, mais o ponto de congelamento cai. Então, o efeito crioscópico, essa variação da temperatura de congelamento, tem que ser o maior menos o menor. Quem é o maior? Temperatura de congelamento do solvente puro menos a temperatura de congelamento do solvente na solução. Congelamento da solução. Essa variação aqui, ó, ela vai ter que ser sempre maior do que zero. Uma curiosidade, muita gente já viu um efeito crioscópico desse na vida cotidiana, mas às vezes por não conhecer essas propriedades, não associou. Por exemplo, aquele ato de quando você vai dar uma festa e quer fazer com que a bebida fique gelada mais rapidamente, de colocar sal no gelo ou álcool etílico no gelo para congelar mais rapidamente as bebidas. Isso é um efeito coligativo da crioscopia. Como é que isso funciona? Presta bem atenção. Vamos imaginar que isso aqui fosse o cooler, aquela caixinha onde você vai colocar a bebida, a caixinha de isopor, por exemplo. Você coloca lá uma latinha de refrigerante, ou várias, vamos imaginar só uma latinha aqui. Né? Latinha de refrigerante aqui, bem conhecido. Fazendo comercial. Tá aqui a nossa latinha de refrigerante. Você enche o cooler de gelo. Ó, cubos de gelo. Mas eu tenho vários aqui. Ó. Faz de conta que são N cubos de gelo aqui dentro. E você observa que tem gelo e ao mesmo tempo tem água. Tem água sólida, perdão, o gelo também é água. E tem água líquida. Existe um equilíbrio de fases entre água sólida e água líquida. Enquanto tiver esse equilíbrio de fase aqui, está tendo um processo de fusão. E a fusão, o ponto de fusão é 0 graus. Considerando a água pura, esse equilíbrio de fase na fusão, essa temperatura se mantém a 0 graus aqui. Então, se eu colocar uma latinha de refrigerante aqui, a 25 graus, temperatura ambiente, o sistema está a 0. Então, a latinha começa a perder calor para o sistema, é lógico, a temperatura do sistema começa a subir, até chegar num equilíbrio térmico, e a latinha vai gelar. Mas o equilíbrio aqui gera essa temperatura de 0 graus Celsius. Permanece esse equilíbrio. Como é que eu faço para gelar essa latinha mais rapidamente? Eu vou lá e adiciono no sistema cloreto de sódio. Antes eu só tinha água, eu só tinha solvente. Agora adicionei soluto. O que o soluto faz na temperatura de congelamento do solvente? Ele diminui, ele baixa.
O gelo ia permanecer congelado aqui em equilíbrio com a água líquida a 0 graus. Quando eu adicionar o soluto, a temperatura de congelamento da água vai ficar abaixo de 0. Mas o sistema está em 0. Mas ela só vai permanecer congelado abaixo de 0. Em 0, ela não vai permanecer mais congelada, porque ao colocar o soluto, eu baixei o seu ponto de congelamento. Ao fazer isso, baixar o ponto de congelamento abaixo de 0, ela vai ficar abaixo de 0. O gelo não vai conseguir mais permanecer sólido naquela temperatura de 0 graus. Para ele permanecer sólido, aquilo tem que estar abaixo de 0. Como ele não vai mais conseguir permanecer sólido, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter rapidamente. Só que para o gelo derreter rapidamente, ele vai roubar calor de alguém. Quem é que está perto do gelo para ele roubar o calor rapidamente e derreter? A latinha de refrigerante. Então, assim, em questão de minutos, aquele refrigerante natural vai ficar extremamente gelado. Porque ao adicionar o sal, o ponto de congelamento do equilíbrio era 0 graus, eu baixo abaixo de 0. Como ele só vai congelar abaixo de 0, a temperatura está 0. Então eu vou acelerar o derretimento do gelo, consequentemente, para o gelo derreter, ele rouba calor da latinha e a latinha gela mais rapidamente. Por isso que funciona bem essa ação para gelar a bebida rapidamente. Beleza? Então vamos para a lei de Raoult, fazer uma mágica. Feita a mágica, pessoal, olha a lei de Raoult aí, que diz o seguinte, ó, que o abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil é diretamente proporcional à molalidade da solução. A lei já está nos lembrando da fórmula. O abaixamento do ponto de congelamento é diretamente proporcional à molalidade. Daí a gente já deduz que aquele efeito, o efeito crioscópico, o ΔTc, que era o congelamento do solvente puro, menos o congelamento da solução, ele é o quê? Diretamente proporcional, constante crioscópica agora, à molalidade da solução. Olha só a lei aqui, o que ela diz. Efeito crioscópico diretamente proporcional à molalidade da solução. Do jeito que ela está escrita aqui, ela só vai ser aplicada para as famosas soluções moleculares. Soluções onde as partículas dispersas são moléculas. E se for uma solução iônica, a mesma fórmula, só que multiplicada pelo fator de Van 't Hoff, o Izinho. Então, seria a mesma fórmula, ó, efeito crioscópico, diretamente proporcional à molalidade da solução, vezes o fator de correção, o fator de Van 't Hoff, o Izinho. Essa a mesma fórmula, sendo que para a solução do tipo iônica. Quem aqui nessa fórmula? O ΔTc, que é o efeito crioscópico, nós já sabemos que ele equivale à temperatura de congelamento do solvente puro menos temperatura de congelamento do solvente na solução. Kc vai ser uma constante crioscópica. Normalmente é dado na questão. Se for a água, o solvente, a constante crioscópica é 1,86 graus. Vai ser dado na prova. Ah, mas se não for dado, tem como calcular? Tem. A constante crioscópica vai ser, ó, constante dos gases em caloria por mol Kelvin, não em atm, que é 2 calorias por mol Kelvin, vezes a temperatura do solvente puro absoluta ao quadrado em kelvins, dividido por 1000 vezes o calor latente de fusão do líquido. No efeito ebuliométrico, era o calor latente de vaporização. Aqui é o calor latente de fusão. Então você teria que calcular assim, constante dos gases em caloria, 2 calorias, temperatura do líquido absoluto em Kelvin elevado ao quadrado, dividido por 1000 vezes o calor latente de fusão do líquido. Teria que ser mencionado na questão. Então, isso tem que ser fornecido, isso tem que ser fornecido, você jogou aqui, achou o Kc. Tá certo? Normalmente vem fornecido nas questões. Você não vai ter que se preocupar com isso, mas vai que um dia você precisa, tá aqui a fórmula. Se o solvente for a água, normalmente vem na questão, ó, 1,86. Essa letrinha grega aqui que parece o W é a molaridade.
E o Izinho, o fator de Van Hoff. Beleza? Vale lembrar que molaridade é o número de mols de soluto pela massa do solvente em quilos. Ou molaridade pode ser calculada pegando a massa do soluto, dividindo pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente em quilos. Beleza? Antes de aplicarmos isso de maneira quantitativa, vamos ver graficamente agora criometria e junto a buliometria e também tonometria, para depois aplicarmos isso no cálculo. Olha só a mágica. Feito a mágica, pessoal, olha aqui um gráfico que relaciona pressão e temperatura, onde nós vamos avaliar tanto efeito tonométrico e buliométrico e criométrico, que foi o recente agora, no gráfico. Aqui eu tenho, ó, solvente puro, solução. Vamos ver a temperatura de ebulição, a ebuliometria desses dois. Ó, olha o ponto de ebulição do solvente puro. E olha o ponto de ebulição do solvente na solução. Ó, T2 na solução. Isso aqui já estudamos anteriormente. Efeito ebuliométrico. Vamos agora para o efeito crioscópico, congelamento. Ó, o congelamento é caracterizado por essa mudança na curva. Ó, ela vem, depois ela muda bruscamente. Aqui, ó, muda. Aqui é o congelamento do solvente puro e aqui seria o congelamento da solução. Então, olha o ponto de congelamento do solvente puro. Temperatura de congelamento do solvente puro, olha onde é. E olha a temperatura de congelamento da solução. Do solvente na solução. Quem é mais baixo? Quem está aqui, ó, mais perto do zero? Congelamento da solução. Então, aqui eu tenho o efeito crioscópico. E, primeiramente de tudo, vimos o efeito tonométrico da pressão de vapor. Ó, vou escolher uma temperatura aqui para avaliar o efeito tonométrico. Olha só. Nessa temperatura qualquer aqui, nesse T qualquer, olha a pressão de vapor. Pressão do solvente na solução. E olha a pressão de vapor do solvente puro. O abaixamento absoluto da pressão de vapor. Olha quem é mais alto. Solvente tem pressão de vapor mais alta do que o solvente na solução. Ebulição da solução é mais alta do que o do solvente puro. Congelamento do solvente puro é mais alto do que o congelamento do solvente na solução. Temos os três efeitos coligativos estudados até o momento nesse gráfico. Beleza? Vamos falar um pouquinho de ponto triplo antes de irmos para o cálculo. Olha a mágica. Feita a mágica, pessoal. Olha aqui um ponto triplo, genericamente falando. Não estou especificando que seja de uma substância, é genérica. Porque existe ponto triplo, diagrama de fases da água, do ferro, do carbono, de N materiais, tem um ponto triplo. Cada um diferente, um do outro. Agora, o que nunca vai mudar são as regiões dos estados. Ó, essa região aqui é sempre a região do estado sólido. Qualquer ponto localizado nessa região, eu digo que o material está no estado sólido. Já nessa região aqui, ó, o estado do material é líquido. E nessa região aqui de baixo, sempre vapor. E isso não muda nunca. O ponto triplo, na realidade, é aqui no centro, nesse ponto. Eu tenho o equilíbrio de fase entre as três fases. Aqui nesse ponto aqui, eu tenho em equilíbrio ao mesmo tempo sólido, líquido e vapor nesse ponto. Sair desse ponto, ó, se eu vier para esse ponto aqui nessa curva, o equilíbrio aqui é só entre sólido e líquido. Se eu vir para qualquer ponto nessa curva aqui, o equilíbrio aqui é só entre sólido e vapor. E se eu vier para essa curva aqui, esse ponto aqui, o equilíbrio aqui é sempre entre líquido e vapor. Agora, as três fases coexistem em equilíbrio nesse ponto aqui, a uma dada temperatura e uma dada pressão. Eu só vou ter o equilíbrio das três fases no famoso ponto triplo. Sair daqui, eu só tenho equilíbrio em duas
fases. Sempre lembrando, ó, nesse sentido horário aqui, ó, sólido, líquido e vapor no diagrama de fases. Isso não vai mudar. O diagrama de fase nos ajuda a entender alguns fenômenos. Por exemplo, vocês já viram muitos experimentos com física, por exemplo, onde você pega um cubo de gelo, você pega um arame, você começa a forçar o gelo com o arame e você acaba cortando o gelo. Porque aquele arame está exercendo uma mudança de pressão. Lá quando o gelo está congelado a 0 graus, se eu alterar a pressão, eu altero o ponto de congelamento do gelo. Eu faço com que ele passe do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, ó, pressão é esse eixo aqui. Se eu tenho aqui, ó, a uma dada temperatura, vamos supor que eu estivesse falando de um material sólido, ou água, ou qualquer coisa sólida. Eu estivesse nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui, qual é o estado que eu tenho? Sólido. Se eu aumentar a pressão, aumentando a pressão, vai subir, ó. Eu vou mudar para uma região de fase líquida. Se eu tivesse um material aqui, ó, nesse ponto, ele era o quê? Vapor. Se eu começar a aumentar a pressão, vai chegar uma situação onde ele pode se tornar líquido. Então, você mudando a pressão, você pode alterar o estado físico dos materiais, como você pode ver aqui pelo esse gráfico de equilíbrio, pelo esse diagrama de fases. Então, sempre essa é a região do sólido, essa é a região do líquido e essa é a região do vapor. O ponto onde os três estão em equilíbrio é aqui no centro, chamado de ponto triplo. Beleza? Vamos para o cálculo. Feito a mágica, pessoal, olha a questão. Qual é o ponto de congelamento da solução, formada por 34,2 gramas de sacarose e 500 gramas de água? A questão foi direta ao assunto. Qual o ponto de congelamento da solução, formada por 34,2 gramas de sacarose e 500 gramas de água? Água solvente, sacarose solúvel. Fornecer os dados, a constante crioscópica e o mol da sacarose, para nós não perdermos tempo aqui. Vamos fazer? Vamos separar os dados? O que ela pede? Congelamento da solução. Eu chamei de temperatura de congelamento da solução TC2. Não sei. Ela me deu a massa de soluto, 34,2 gramas, e a massa de solvente, 500 gramas. Como eu estou trabalhando com congelamento, efeito crioscópico, já lança a mão do efeito crioscópico, que segundo a lei de Raoult, é diretamente proporcional à molaridade da solução. Não mencionou nada de porcentagem de ionização, nem de dissociação, não uso I. Solução molecular. Que dê a temperatura de congelamento aqui? Aqui eu tenho um efeito crioscópico. A temperatura de congelamento está aqui. Eu tenho que lembrar que o congelamento do solvente puro menos o congelamento do solvente na solução é o efeito crioscópico. É diretamente proporcional a quem é a molaridade? Massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilos. Olha, eu tenho quase todas essas variáveis, só não vou ter uma. Quer ver? Observe. Massa de soluto, tenho massa de solvente em quilos. Só é passar para quilo, divide por 1000. Aqui, ó, meio quilo. Massa molar do soluto tenho. Constante crioscópica tenho. Congelamento da solução não tem, é o que eu quero. Mas o congelamento do solvente puro, quem é o solvente? O solvente é água. A água pura ao nível do mar congela em que temperatura? 0 graus. É obrigação nossa saber da água. Ah, Júlio, e se não fosse a água? Se não fosse a água, fosse outro solvente, era obrigação da questão fornecer o congelamento dele. Mas sendo a água, não é obrigação. Então você tem que lembrar que o congelamento do solvente puro, que é a água, é 0 graus Celsius. Então, ó, a única incógnita que nós não temos é o congelamento da solução, do solvente da solução. Então, substituindo, temperatura de congelamento do solvente puro, 0. Não sei o congelamento da solução. Constante, 1,86. Massa de soluto, 34,2. Mol do soluto, 342. Massa do solvente em quilo, meio. Então, aqui vai ficar menos a temperatura de congelamento do solvente da solução, é igual a 1,86. Ó, galerinha, aqui eu faço o que mais? Ó, 34,2 por 342 dá 0,1. 0,1 dividido por meio. 1 sobre 5, 0,2. Então, isso aqui, ó, vai ser a temperatura de congelamento, vai ser 1,86
vezes 0,2. Fazendo essa continha de bodegueira aqui do lado, 12 a 1, 16, 17, lasca 1, 2 e 1, 3. Aí 0, 0, 0, 2, 7, 3, 0. 3 caso após a vírgula, ó. Isso aqui, menos TC2, vai ser 0,372. Como essa variável está negativa, eu tenho que ter essa variável negativa daqui. Para isso, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar tudo isso por menos 1, esse fica positivo e esse fica negativo. Então, a temperatura de congelamento do solvente na solução é menos 0,372 graus Celsius. Faz sentido o congelamento da solução ser mais baixo do que o congelamento do solvente puro? Sim, é o efeito coligativo, a crioscopia, que estuda o abaixamento do congelamento do solvente numa solução através da adição de um soluto. O soluto é a sacarose. A água pura congelava a 0. Colocou sacarose lá dentro, só vai congelar abaixo de 0. Beleza? Até a próxima propriedade.